Glória a Deus, graça e paz. Vamos iniciar o estudo da carta de Paulo a Tito, a partir do capítulo 1, versículo 1 também, que nos diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade. Então nós temos aqui a apresentação de Paulo. Vamos tomar como palavra de Deus, vamos tomar tanto para Tito, quanto para a igreja, em todos os séculos, em todos os tempos, para o nosso dia de hoje, uma palavra revelada pelo Espírito Santo, e que você vai, então, entender desde a criação, o plano de Deus, a obra de Deus, a partir do capítulo 1, versículo 1 de Tito, nós vamos entender desde Gênesis até Apocalipse, vamos entender aqui justamente esse chamado de Deus. Paulo é um homem, este homem, Paulo, ele é um servo de Deus. Ele é alguém que realmente está na direção certa, pois a terra, os céus, tudo que neles há foram criados por Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra, tudo que neles há. Então, Paulo é servo do dono da terra. E não há nada mais correto, nada melhor. A direção certa é conhecermos a Deus e sermos servos de Deus, nos tornarmos servos de Deus, em favor da criação, da organização da criação, da administração da criação de Deus, da obra de Deus, das nações, das pessoas, o cuidado de Deus. Então nós somos servos daquele que criou, servos daquele que cuida. Então nós também vamos cuidar, vamos amar, vamos socorrer, vamos salvar, vamos ajudar o mundo a ser salvo. Isso é ser um servo de Deus, segundo o propósito de Deus para a terra. Nós nos encaixamos, nós entramos na obra de Deus. Jesus trabalha, o Pai trabalha até agora, e nós entramos no seu trabalho, que é estabilizar a vida na terra. E é também trazer o conhecimento de Deus, a adoração em espírito e em verdade, o verdadeiro louvor, o conhecimento de Deus. Isso é ser servo de Deus nessa terra. É todo bem também, é comer, é vestir, é beber, é saciar, é pôr em liberdade o cativo. É a obra de Deus ali, que o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para esta obra, como servo de Deus. E apóstolo de Jesus Cristo. Então aqui, além de servo, ele é apóstolo, ele leva a palavra, ele vai após Jesus, ele é enviado por Jesus, ele segue Jesus e vai dando continuidade à luz, à palavra, ao evangelho de Jesus Cristo, a mensagem de Jesus, a revelação de Deus. Ele é a luz, Jesus é a luz. E Paulo, quando se diz apóstolo, enviado por Jesus para dar prosseguimento à obra específica de Jesus como Filho de Deus. Então, realmente, ele é servo do Pai, apóstolo do Filho, na unção, claro, na direção do Espírito Santo. Ele faz tudo isso, ele consegue ser servo de Deus, ele consegue ser apóstolo de Jesus Cristo, levar a sua palavra, o seu evangelho, segundo a fé dos eleitos de Deus. Então, o eleito de Deus, o escolhido de Deus, desde o princípio Deus escolhe. Deus disse: haja luz, a luz foi criada, veio existir, e viu Deus que a luz era boa. Então Deus escolheu a luz. Jesus é essa luz que começa ali, essa revelação do que agrada a Deus, da vontade de Deus. Jesus é a palavra de Deus, é aquela palavra que disse: haja luz. Jesus é esta palavra que entra no mundo ali, em Gênesis, logo no princípio. Haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa. A luz ali é Jesus, com tudo o que é bom, tudo que é reto, tudo que é direito, tudo que agrada ao Pai. É um filho que agrada ao Pai. Então Jesus é o modelo. Então, segundo a fé dos eleitos de Deus. E ele, Paulo, então recebe essa fé. Em Jesus ele tem essa fé,
como um dom dado aos eleitos de Deus, aos que agradam a Deus pela fé, aos que agradam a Deus por um coração com o propósito de obedecer a Deus, de conhecer a Deus, de fazer a vontade de Deus e ensinar. Ensinar em casa, ensinar ao vizinho, ensinar ao amigo, ensinar à terra, ao mundo inteiro. Então esta é a fé dos eleitos de Deus, dos que têm o coração segundo o coração de Deus. No modelo de Davi, Deus viu, Deus escolheu Davi como luz, como aquele que tinha um coração segundo o seu coração. Paulo também é alguém que tem essa fé dos eleitos de Deus, eleitos pelo coração segundo o coração de Deus. É Deus quem contempla do céu, sabe das intenções do seu coração, do meu coração, e Deus escolhe. Alguém agrada a Deus, alguém desagrada a Deus. O seu interesse, a sua intenção ou agradam a Deus ou desagradam a Deus. E o que importa é Deus, quem agrada a Deus. O importante é agradar a Deus. Ele é o Senhor, Ele é o dono da terra. Ele é o juiz. Ele quem decide a sua história, sua continuidade, a sua posição. Ele quem abençoa, Ele quem exalta. Então, o importante é ter o coração segundo o coração de Deus, é conhecer, prosseguir em conhecer ao Senhor. Então, você é eleito por Deus, por esta fé. Você tem essa fé que agrada a Deus, como Abraão. Deus viu o coração de Abraão, Deus viu a fé, e essa fé agradou a Deus. Então, Deus decretou, quem tiver esta fé, conforme Abraão, será meu filho, pela fé. Como filho de Abraão, filho da fé. Essa fé dos eleitos de Deus, fé de Davi, fé de Abraão e de todos que Deus escolheu. Deus escolheu a Jacó, Deus rejeitou a Esaú. Esaú é o exemplo do carnal que desagrada a Deus. É o que perece, é o que ama as coisas deste mundo, ama o mundo, por isso o amor de Deus não está nele. Jacó é o modelo daquele que busca a eleição eterna. Jacó quer a bênção eterna. Jacó quer a Deus, então esse agrada a Deus. Jacó agradou a Deus. Deus escolheu Jacó e Deus rejeitou Esaú pela carne, pela carnalidade. Esaú queria força, poder, queria carne forte. E Jacó queria o espírito, queria a eternidade. Então as coisas do espírito, os que adoram a Deus em espírito, em verdade, agradam a Deus. Então a fé dos eleitos e o conhecimento da verdade. Então aqui está o grande ponto. Aqui está um elo perdido na reforma. Nós precisamos de uma nova reforma que recupere isto. Nós estamos aqui para recuperar esta palavra. Deus nos trouxe aqui para isto, para recuperar esta palavra que une a fé ao conhecimento. Deus nos deu esta revelação de que nós entramos pela fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Então nada nos é exigido, nós cremos, desejamos Deus. Crer é querer as coisas de Deus. Eu creio em Deus, por isso eu vou seguir a Deus, vou obedecer a Deus. Quero andar com Deus, quero estar com Deus. Creio que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Isso é fé. Essa é a fé lá de Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Entramos pela fé. Por isso aqui está escrito nessa ordem, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade. Então não pode separar. Se você separa, fica só com graça e fé, você está perdido. Você não vai realizar a obra de Deus. A sua obra, sua denominação não vai fazer sentido. Não vai agradar. Não vai ter resposta, não vai ter o resultado que você sonhava, não vai impactar o mundo, como a igreja primitiva impactou. Por isso, a reforma protestante não venceu o catolicismo, não dominou como esperava que fosse, ser tudo certo dentro da palavra, e por isso, em pouco tempo, haveria o fim do catolicismo e haveria o evangélico, o protestante. Não é verdade no Brasil, não é verdade no mundo inteiro, porque está errado, está incompleto, precisa refazer esta reforma. E aqui está a resposta. Veja bem, precisa ter a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade. Então você entra pela fé.
entra pela porta, pela fé, pela graça é salvo, entra no templo, entra num lugar para adorar a Deus. O que é preciso? Fé, você vai lá à frente, levanta a mão, vai lá ao altar, entrega a sua vida pela fé. Mas a partir deste momento, há muita coisa a ser conhecida. Você precisa conhecer a Deus. Você precisa conhecer a verdade. E o conhecimento da verdade. Quando você conhece a verdade, você conhece a Deus, você passa a viver de acordo com a vontade de Deus. Então, realizando obras de piedade, que é segundo a piedade, práticas. Você precisa conhecer a Deus. Quando você conhece a Deus, você anda em justiça, você anda em sinceridade, honestidade, retidão, bondade. Você está cheio dos frutos do Espírito, você glorifica a Deus, você conhece a Deus. Então você vai expressando na sua vida esse conhecimento de Deus. Ele é estabelecido, ele inicia, ele é fundamentado na fé, mas ele cresce, ele dá frutos a partir do conhecimento. Segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade. É este conhecimento da verdade que vai produzir a 100 por 1, que vai te fazer um obreiro, vai te fazer um servo fiel, de valor. O vosso trabalho não será vão no Senhor. Você não fará a obra de Deus relaxadamente. Você vai dizer que conhece a Deus e por isso você pratica a palavra de Deus. Você conhece a Jesus, por isso você anda nos passos de Jesus, você executa, você vive, porque você tem conhecimento. Então, cada dia teria que ser um dia de discipulado, de conhecer a Deus, melhorar o seu relacionamento com as pessoas, o amor ao próximo, o louvor, o melhor louvor, o perfeito louvor, a adoração em espírito e em verdade, um crescimento. Esse crescimento se dá pelo conhecimento da verdade. Então você precisa ter este conhecimento. Veja bem o que é que Tito vai explicar sobre isso, falando a respeito dessa forma de viver, dessa forma de ser, através do conhecimento da verdade que é acrescentado à fé. Veja bem o que está escrito aqui no versículo 3 do capítulo 1 mesmo. Diz assim: este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Sãos na fé é aquela pessoa que, tendo fé, ele tem uma prática coerente, sadia. A partir de um conhecimento de Deus, você sabe o que agrada a Deus, você sabe o que desagrada a Deus. E você sabe e pratica o correto. E neste ponto você é são. Você tanto conhece quanto pratica. No versículo de número 16, que é o último versículo deste capítulo 1, está escrito assim: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então veja como a reforma perdeu-se em ficar apenas na primeira parte da fé. Graça, fé, levantar a mão e ir lá na frente e acabou. Nada disso, tem muito a se aprender. Confessam que conhecem a Deus, temos que conhecer a Deus. Você tem que saber o que é certo para Deus. Viu Deus a luz, viu que era bom. Você tem que saber o que é luz para Deus. Fez Deus separação entre a luz e as trevas. Você tem que saber o que são trevas para Deus. Senão você vai andar nas trevas, será filho das trevas, vai praticar as obras infrutuosas das trevas e vai estar desagradando a Deus, sendo enganado. Que ninguém vos engane, por essas coisas vem a ira de Deus, por essas obras das trevas, que Deus rejeitou desde o princípio. Então você tem que saber o que é luz, obra da luz. Confessam que conhecem a Deus, conhecem a luz, conhecem a Jesus, conhecem a sua palavra. Então olha o que está escrito aqui: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras. Será por suas obras que você será julgado. É por sua obra que você demonstra que você conhece a Deus.
Se você conhece a Deus e você teme a Deus, você vai fazer o que Deus quer, a vontade de Deus, a palavra de Deus, o que Jesus ensinou, os seus mandamentos. Amar, ser honesto, ser justo, andar nos passos de Jesus. O justo viverá da fé. Aqui é a mesma coisa, mesmo